A Primeira Guerra Púnica, ocorrida entre 264 e 241 a.C., foi a primeira de três grandes guerras travadas entre Roma e Cartago, duas das maiores potências da época. Este conflito marcaria o início de uma rivalidade que mudaria o curso da história. Para entender as causas da guerra, é importante conhecer o contexto histórico. No século III a.C., Cartago dominava grande parte do Mediterrâneo Ocidental, incluindo a rica ilha da Sicília. Roma, por outro lado, estava em plena expansão na Península Itálica. O controle da Sicília era crucial para ambos os lados, e foi lá que os interesses conflitantes das duas potências se chocaram. O estopim da guerra foi a disputa pelo controle da cidade de Messana, na Sicília. Quando os mercenários mamertinos, que ocupavam a cidade, pediram ajuda tanto a Roma quanto a Cartago, as duas potências entraram em confronto direto. O que começou como uma intervenção local logo se transformou em uma guerra total pelo controle do Mediterrâneo. A cidade de Messana, localizada na ponta nordeste da Sicília, desempenhou um papel crucial no desencadeamento da Primeira Guerra Púnica. A sua posição estratégica, controlando o estreito que separa a Sicília da Península Itálica, fez dela um ponto de interesse vital tanto para Roma quanto para Cartago. O controle de Messana significava a capacidade de monitorar e influenciar o tráfego marítimo entre o Mediterrâneo Ocidental e Oriental, além de fornecer uma base importante para operações militares e comerciais na região. No início do século III a.C., a Sicília era um mosaico de cidades-estado gregas, colônias fenícias e territórios sob domínio cartaginês. Messana, uma cidade originalmente grega, tinha sido tomada por um grupo de mercenários italianos conhecidos como mamertinos. Esses mercenários, oriundos da Campânia, tomaram a cidade e a usaram como base para realizar incursões na região, perturbando o equilíbrio de poder na Sicília. Os mamertinos, após várias aventuras militares, encontrarão-se sob a ameaça do rei Herão II de Siracusa, que desejava expulsá-los da cidade para consolidar seu próprio poder na Sicília. Em desespero, os mamertinos enviaram pedidos de ajuda tanto a Roma quanto a Cartago, oferecendo o controle da cidade em troca de proteção. Cartago, sempre atenta a oportunidades de expandir sua influência na Sicília, foi a primeira a responder. Eles enviaram uma guarnição para Messana, estabelecendo assim um controle sobre a cidade. Isso alarmou Roma, que até então não tinha envolvimento significativo na Sicília, mas percebia o perigo estratégico de permitir que Cartago consolidasse ainda mais seu poder na região. Em Roma, o Senado estava dividido sobre como responder à situação em Messana. De um lado, havia quem argumentasse que Roma deveria evitar um confronto direto com Cartago, uma potência naval superior. De outro, havia aqueles que viam a presença cartaginesa em Messana como uma ameaça inaceitável à segurança e aos interesses romanos. Eventualmente, prevaleceu a facção que advogava pela intervenção. Em 264 a.C., o Senado romano decidiu enviar uma força militar sob o comando do cônsul Apio Cláudio Cáldice para tomar a cidade. Quando as tropas romanas chegaram, os cartagineses, não querendo entrar em um confronto imediato com Roma, retiraram-se da cidade, deixando os mamertinos no controle. A retirada cartaginesa foi apenas temporária. Cartago, ressentida com a presença romana em Messana, reuniu suas forças, e juntamente com Hierão de Siracusa, lançou um ataque para recapturar a cidade. O confronto direto entre as forças romanas e a aliança cartaginesa-siracusana em Messana marcou o início das hostilidades abertas entre Roma e Cartago.
Roma conseguiu repelir os ataques e solidificar seu controle sobre Messana, mas a situação rapidamente escalou. O conflito em Messana foi apenas a primeira de muitas batalhas que se seguiriam, espalhando-se por toda a Sicília e além, culminando em uma guerra total entre as duas potências. A intervenção romana em Messana teve consequências imediatas e de longo alcance. A guerra na Sicília transformou-se em uma campanha prolongada, com ambas as partes investindo recursos significativos para obter a supremacia na ilha. Para Roma, a guerra foi um catalisador para a construção de uma marinha poderosa, essencial para enfrentar o domínio naval de Cartago. Além disso, a Primeira Guerra Púnica estabeleceu o precedente de Roma intervir em conflitos fora da Península Itálica, marcando o início de sua expansão como potência mediterrânea. Por outro lado, para Cartago, a perda de Messana e a subsequente guerra representaram um desgaste significativo de seus recursos e influências. A Primeira Guerra Púnica foi marcada por intensas batalhas navais e terrestres. Cartago, com sua poderosa marinha, dominava os mares, enquanto Roma, que até então não possuía uma marinha significativa, teve que inovar. Eles desenvolveram o Corvus, uma engenhosa ponte de abordagem que permitia aos legionários romanos abordar os navios cartagineses, transformando as batalhas navais em combates terrestres, onde os romanos eram superiores. A guerra foi longa e exaustiva para ambos os lados, com vitórias e derrotas significativas. Uma das batalhas mais decisivas foi a Batalha das Ilhas Égadas em 241 a.C., onde a frota romana, utilizando sua superioridade tática, destruiu a marinha cartaginesa, forçando Cartago a pedir a paz. A Batalha das Ilhas Égadas, ocorrida em 10 de março de 241 a.C., foi a batalha naval decisiva que marcou o fim da Primeira Guerra Púnica. Este confronto entre Roma e Cartago foi determinante para o controle do Mediterrâneo Ocidental e moldou o destino das duas potências. Depois de mais de 2 décadas de guerra, tanto Roma quanto Cartago estavam exaustos. A guerra havia começado em 264 a.C. com a disputa pela cidade de Messana, na Sicília, e se espalhou por toda a ilha, incluindo batalhas terrestres e navais. Embora Cartago fosse a potência naval dominante no início do conflito, Roma rapidamente se adaptou, construindo uma marinha formidável e aprendendo as táticas de guerra naval. Nos anos que antecederam a Batalha das Ilhas Égadas, Roma havia conseguido várias vitórias importantes, mas também sofrido reveses significativos. O cerco de Lilibeu, a atual Marsala, e a derrota naval na Batalha de Drépano haviam deixado Roma em uma posição difícil. No entanto, a resiliência romana e sua capacidade de aprender com os erros anteriores permitiram que se recuperassem. Roma decidiu construir uma nova frota, financiada em grande parte por contribuições voluntárias de cidadãos ricos, mostrando a determinação da República em vencer a guerra. Esta nova frota, composta por cerca de 200 navios de guerra, foi colocada sob o comando do cônsul Caio Lutácio Cátulo. Caio Lutácio Cátulo sabia que a chave para a vitória era cortar as linhas de abastecimento de Cartago para suas forças na Sicília. Ele planejou interceptar uma frota cartaginesa carregada de suprimentos e reforços para as tropas cartaginesas sitiadas na ilha. Esta frota, comandada por Anão, tinha a tarefa de quebrar o bloqueio romano e reabastecer as forças cartaginesas. Na manhã de 10 de março de 241 a.C., as duas frotas se encontraram perto das Ilhas Égadas, na costa oeste da Sicília. A frota romana, bem treinada e equipada com navios recém-construídos, estava pronta para o confronto.
Em contraste, a frota cartaginesa estava sobrecarregada com suprimentos e não tinha a mesma capacidade de manobra que os navios romanos. A batalha começou com a aproximação das duas frotas. Os romanos, aproveitando-se do vento favorável e da melhor manobrabilidade de seus navios, atacaram decisivamente. Eles utilizaram o corvus, uma ponte de abordagem que permitia que os soldados romanos abordassem e lutassem diretamente nos navios inimigos, transformando o combate naval em uma série de pequenas batalhas terrestres, onde os romanos tinham vantagem. A frota cartaginesa, sobrecarregada e em desvantagem tática, foi rapidamente superada. Muitos navios cartagineses foram capturados ou afundados, e a frota foi dispersada. Anão foi incapaz de reverter a maré da batalha e, ao final do dia, a vitória romana foi completa. A derrota na Batalha das Ilhas Égadas foi um golpe devastador para Cartago. Sem a capacidade de reabastecer suas forças na Sicília e com sua frota destruída, Cartago foi forçada a negociar a paz. O Tratado de Lutácio, assinado pouco depois da batalha, pôs fim à Primeira Guerra Púnica. Pelo tratado, Cartago cedeu a Sicília e as ilhas adjacentes a Roma e concordou em pagar uma pesada indenização. A Batalha das Ilhas Égadas teve um impacto duradouro no equilíbrio de poder no Mediterrâneo. A vitória consolidou Roma como a nova potência dominante na região, marcando o início de sua expansão imperial. Para Cartago, a derrota foi humilhante e impôs severas restrições econômicas e militares, embora a cidade-estado fosse se recuperar temporariamente e voltar a desafiar Roma na Segunda Guerra Púnica, sob a liderança de Aníbal. Além disso, a batalha destacou a importância do poder naval e da logística nas guerras antigas. A capacidade de Roma de se adaptar e superar suas limitações iniciais em combate naval foi um testemunho de sua resiliência e inovação militar. A Primeira Guerra Púnica terminou com a assinatura do Tratado de Lutácio, onde Cartago cedeu a Sicília e as ilhas adjacentes a Roma e pagou uma pesada indenização. Esta guerra não só marcou o início do domínio romano no Mediterrâneo, mas também plantou as sementes para os conflitos futuros entre as duas potências. O impacto da Primeira Guerra Púnica foi profundo e duradouro. Ela mostrou a resiliência e a capacidade de adaptação de Roma, estabelecendo-a como uma potência naval. Cartago, embora humilhada, se reergueria para lutar novamente, levando às ainda mais devastadoras Segunda e Terceira Guerras Púnicas. A rivalidade entre Roma e Cartago é um testemunho das complexas dinâmicas de poder da antiguidade, cujos ecos ainda ressoam na história moderna.